Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia da Astronomia e o Dia Nacional das Relações Públicas. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo nos condomínios. Está cada vez mais comum nos condomínios, com infraestruturas que parecem uma cidade à parte, não é? E depois da pandemia, cresceu a oferta de serviços e novos empreendimentos que encontram espaços para desenvolver, seja venda de pães, serviços de manicure, aulas particulares e outras opções. Quais as vantagens e desvantagens desses serviços? Quem vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto é a empreendedora Shirley Brits. Boa noite, Shirley. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui dividindo essa noite com vocês. E você aí de casa já pode nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que a Shirley vai responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco através do nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito a lembrar você que também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Shirley, a pandemia favoreceu o crescimento da oferta de novos negócios e serviços em condomínios. Como está esse cenário hoje? Então, João, o que acontece? Na pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, né? Muitas pessoas tiveram que se reinventar e iniciar uma nova vida que elas não conheciam. Então, dali surgiram várias ideias, como, por exemplo, os mercados autônomos que já existiam antes da pandemia, mas vieram com força total, né, nesse meio tempo e vieram para ficar. Eu até não conhecia antes da pandemia, depois da pandemia que eu vi que muitos condomínios têm já... Tá fazendo um churrasco, vai lá e pega um carvão, pega um sal grosso e tal. Eu também não conhecia. Hoje nós temos lavagem a seco dentro dos condomínios, pet shop móvel, food trucks, temos funcional kids para as crianças, atividades físicas, feirinhas itinerantes, como nós estávamos falando aqui antes. Então é um mercado que abrangeu mais do que ele já era, né? Um mercado em pleno desenvolvimento, um mercado sempre em ascensão, com excelentes oportunidades. Eu acredito que a pandemia trouxe isso de bom, trouxe novas oportunidades para empreendedores se desenvolverem. Até também tem, além desse serviço, muitas pessoas que estavam desempregadas e começaram a oferecer trabalhos para os seus vizinhos também, né? Dentro dos condomínios, João, isso aconteceu demais. Então, a gente vê hoje nos condomínios muitas mulheres que vendem pães, que vendem comidas congeladas ou que fazem serviços de beleza dentro do condomínio, né? Ofertam serviços de manicure, muitas vezes até de depilação ou de cabelo. Então, a gente vê uma variedade enorme de serviços que são prestados dentro do condomínio. Inclusive, muitos síndicos hoje, síndicos profissionais, têm feito feiras de empreendedores dentro dos condomínios. Olha que legal. Então, às vezes, tu tem um condomínio ali com 150 unidades, 200 até 1.000 unidades
e a gente consegue sempre fazer essa união de vários profissionais e de vários serviços que na maioria das vezes todos precisam e necessitam, né, no dia a dia. Aqui no Partenon tem um condomínio que tem 1.200 unidades. É uma cidade... É maior que muitas cidades. Isso que eu ia falar. Com certeza. Shirley, quais são então as vantagens e desvantagens, né, em empreender nos condomínios? Vamos começar pelas vantagens, pessoal. É um mercado em plena ascensão e ele vai crescer ainda cada vez mais. Qual é a vantagem real que eu vejo nos serviços prestados nos condomínios? É um serviço recorrente. Então, depois que tu entra ali, tu consegue trabalhar naquele mercado, tu recorrentemente vai ter trabalhos ali, serviços, vai ser chamado para prestar serviços para aqueles moradores, para aquele síndico, enfim. É um bom pagador, né? Ele tem que estar com as contas dele em dia, geralmente quem paga é a administradora, até menos em algumas situações em que o condomínio tem administração própria, mas ele acaba sendo por si só um bom pagador. Nós temos as desvantagens, Amanda, vamos lá. O que eu vejo de desvantagem no condomínio, em trabalhar para condomínios, é que é um pouco mais difícil entrar, né? Então, hoje o porta a porta ele não funciona como antigamente. Antigamente, tu batia no condomínio e muitas vezes era o síndico que te atendia. Hoje, na maioria das vezes, não. Então, a gente tem um número crescente de condomínios sendo gerido por síndicos profissionais e, às vezes, tu vai bater lá, tu não vai conseguir falar com o síndico, ou a portaria remota, tu também não vai ter acesso a uma pessoa. Nem o zelador, né? Nem o zelador. Antes tu conseguia falar com o zelador, oi, tudo bem, tá, tu conhece o síndico. Levava um presentinho, né? E aí tu conseguia entrar no condomínio. Hoje já é muito mais difícil ter esse acesso ao outro lado do portão. Tu sabe, Shirley, que eu observo que antes da pandemia, muitos condomínios tinham esses serviços já prestados de uma forma mais escondidinha por causa da questão da convenção. Mas a pandemia trouxe esse fortalecimento realmente do empreendedorismo. E, no fim, algumas convenções de condomínios acabaram vindo a mudar para poder se adequar com essa necessidade, né? Sim, exatamente. Tem alguns condomínios que já permitem já a venda de moradores. Por exemplo, você moradora do seu condomínio, você pode sim estar vendendo lá dentro. Agora, um vendedor de fora, sem a autorização prévia do condomínio, do síndico, muitas vezes aprovado em assembleia, acaba não sendo permitido. Um vendedor de fora, você chegar lá, você não participou de uma assembleia para definir isso, e você chegar lá e ter uma pessoa vendendo algo dentro do seu condomínio, é muito difícil. Shirley, e onde buscar orientação e consultoria nessa área? Hoje nós temos um alcance diverso em todos os âmbitos, em todas as áreas, não só no segmento condominial. Hoje a internet ela tem uma vasta biblioteca, digamos assim, de conteúdos. Então, uma parte muito importante que eu gosto sempre de citar é que nós temos uma associação gaúcha de síndicos. Muitas pessoas desconhecem, né? Essa associação é para síndicos e subsíndicos de condomínios, a Assosíndicos RS. Então, lá dentro você tem um suporte jurídico que é extremamente necessário, você tem grupo para trocar informações. Hoje nós temos a revista, da qual eu sou diretora. A revista leva conteúdo para dentro dos condomínios, leva também informações de fornecedores, de prestadores de serviço, além de eventos para você adquirir conhecimento e criar um networking, porque essa troca de síndico para síndico é extremamente importante. Os problemas se repetem, né? Então, ali tem uma boa prática para compartilhar ali. Então, hoje tu vai estar falando de um problema que o síndico, teu colega ali, já passou num ano passado ou num outro momento. Então, isso é extremamente importante. Então, o que eu diria ali, principal, é a associação, fazer parte dos grupos de WhatsApp, onde se faz uma troca rica, buscar informação no YouTube também, hoje a gente tem muito vídeo, e essencial participar de eventos presenciais, hoje onde tem uma troca riquíssima de informações. E, Shirley, eu gostaria de te pedir, então, para te estudares para a gente alguns modelos de negócios que podem ser explorados, então, nos condomínios. Pessoal, eu gosto sempre de lembrar que o condomínio ele é uma cidade. Independente se é um condomínio de 80 unidades ou de 1.000 unidades, 1.200 unidades, ele é uma cidade. Então, qualquer serviço que tu presta numa cidade, tu pode prestar dentro de um condomínio. E o que é o mais legal? Que tu acaba sendo referência. Então, por exemplo, um encanador, digamos assim,
Quando um síndico, que é um encanador para resolver um problema do condomínio, é como quando tu vai em um médico, tu não vai se tu tem um problema no coração, tu não vai no clínico geral, tu vai num cardiologista. E isso acaba acontecendo no segmento condominial. Quando tu se torna referência, os síndicos buscam um prestador de serviço que está acostumado a prestar serviços dentro do condomínio. Então, eu digo que hoje qualquer ideia, modelo de negócio, ele pode funcionar dentro de condomínio. Então, hoje a gente tem aí em crescente mecânicos que vão de van dentro dos condomínios. Nós temos as mini feiras itinerantes, que isso é muito legal, Nós temos os mini mercados que estão em uma alta bem crescente também. Temos o pet shop móvel. Tudo móvel que vocês puderem imaginar, a gente consegue colocar dentro de um condomínio. Isso é extremamente legal. Então, como eu falei, é um serviço que vai ter recorrência. Depois que tu conquista aqueles clientes ali, eles vão voltar a comprar de ti, obviamente, se o serviço for bom. Então, é só ter uma mente criativa, digamos assim. Até um exemplo que eu trago foi o meu negócio. Eu tive a ideia de trazer uma revista para condomínios física, que era algo que não existia mais, muito menos em meio a uma pandemia. Foi algo que eu olhei que não estava sendo feito, não estava existindo naquele momento e vi ali uma oportunidade de negócios e que veio a dar certo. Isso também é uma coisa legal de se pensar e ver coisas novas, né? Eu acho uma coisa importante também quando um bom serviço dentro de um condomínio, o boca a boca ele é mais forte ainda, né? Quando tu precisa de um serviço de eletricista, alguns serviços gerais, né? E tem uma pessoa de confiança dentro do condomínio e as pessoas são bem atendidas, isso se boca a boca ele é muito forte. Seja no ponto positivo como negativo também. Se prestar um serviço ruim, o boca a boca também é muito rápido, né? Eu ia comentar isso, João. Eu ia falar. Ali tem pontos positivos e pontos negativos desse empreendedorismo nos condomínios, e uma parte muito positiva é o marketing. Ele é o melhor que existe porque ele é o marketing boca a boca. E agora também tem uma desvantagem porque ele é um marketing boca a boca. Então, se o teu serviço também não for bom, não for de uma forma idônea, vai correr quarteirões ali entre os síndicos. Com certeza. E como o síndico pode encontrar uma boa empresa para prestar um serviço ao condomínio? Como eu citei antes, hoje é fundamental, é imprescindível que o síndico tenha um bom círculo de relacionamento com outros síndicos. Então, fazer parte de grupos de síndicos, estar em rodas de eventos, né, estar presente nos eventos para trocar essas informações e buscar fontes confiáveis. Então, hoje você vai ter algumas plataformas para fazer cotação com prestadores de serviço. Hoje nós temos na revista, também anunciamos empresas. Então, sempre cuidar a fonte de onde vem esse contato é bem importante. E, Shirley, qual a maior dificuldade para os prestadores de serviço conseguirem fornecedores para os condomínios? Conseguirem prestar serviços para os condomínios? Sim. Voltamos lá na parte sobre entrar nos condomínios, né? Exatamente. Isso é bastante desafiador, porque tu não tem aquela entrada de antes. Então, isso é um pouco... Mas a parte temos outro ponto de vista. O que acontece? O condomínio, ele não é como uma casa que é uma pessoa só que vai decidir contratar aquele serviço. Vou te contratar hoje, tu vai vir, vai fazer o serviço na minha casa. Não. No condomínio, tu vais passar por uma assembleia. Tu vai ter que, muitas vezes, antes da assembleia, te apresentar para o conselho. Sim. Então, é todo um processo. E esse processo, ele pode levar, dependendo do serviço, que a gente tem desde um serviço de encanamento até uma implantação de portaria remota, ele pode levar de semanas a meses, até anos. Eu já vi empresas que ficaram anos para fechar com um síndico. Então, tem que ser resiliente nesse mercado. Até qualquer mercado, mas esse é um pouquinho mais difícil às vezes, porque ainda mais agora com as portarias eletrônicas, para te ter acesso à pessoa certa demora um pouco mais. E Shirley, quais os maiores desafios de empreender nesse segmento? Muito já falou essa questão da dificuldade de entrar, né? O desafio que eu vejo é ter noção, ter ideia, né?
e se conformar de que o teu retorno ele não vai ser instantâneo. Tu vai precisar cativar esse público, tu vai precisar fazer um bom serviço para que um síndico te indique para outro, para que um síndico te contrate novamente. Então, isso é imprescindível e também serve para os fornecedores, não só para os síndicos, ter um bom círculo de relacionamentos, ter um bom network, digamos assim, com outros prestadores de serviço. Isso ajuda bastante, porque muitas vezes um prestador de serviço vê que o síndico precisa de um outro serviço onde ele pode estar te indicando aí para te ter uma nova oportunidade de conquistar mais um cliente. Às vezes são serviços complementares também, né? Muitas vezes. A pergunta que eu vou te fazer agora, ela já foi parcialmente respondida, mas quero reforçar porque é bem importante. Qual a influência que os condomínios têm sobre o mercado de trabalho? Gigantesca, eu diria. Como antes eu e o João havíamos conversado, tem condomínios aí com mais de 50 funcionários orgânicos do próprio condomínio. Sem falar os condomínios que contratam uma empresa. Olha quantos mais empregos você gera. Porque muitos condomínios contratam uma empresa que contrata os funcionários para trabalhar naquele condomínio. O que acontece nesse caso, por exemplo? O condomínio fica isento de leis, não de leis trabalhistas, né, mas de receber trabalhistas. Ele fica isento de toda essa preocupação na contratação do funcionário e aí ele gera emprego para aquela empresa gera mais empregos. Então, assim, seja nesse setor ou seja numa obra, quantos funcionários são mobilizados para construir um condomínio ou para fazer depois uma reforma de fachada. Depois a gente vai ter aí a portaria também, que na maioria dos casos, quando o condomínio já é de médio a grande porte, é necessário às vezes 24 horas. Então, tudo que tu imagina que é prestado de serviços dentro de uma cidade é prestado dentro de um condomínio. Serviços de limpeza, portaria, segurança, Jardineiro, manutenção, jardinagem. Exatamente. Tem uma... Jurídico, contábil, coisas que ficam mais por trás dos bastidores que a gente não lembra de falar, mas tem uma infinidade de coisas por trás. Tem a cobrança das cotas condominiais, tem o jurídico que faz uma assessoria sempre, tem a contabilidade, tem a administradora que é uma auxiliar da administração que o síndico faz. Então, são inúmeros os serviços que são gerados. E é um mercado que cresce cada vez mais, né? Mais condomínios são lançados diariamente, né? Exatamente. Em Porto Alegre, as últimas informações que a gente teve é que em Porto Alegre e região metropolitana juntas somam em torno de 22 mil condomínios. Nossa, é um número muito expressivo. E o condomínio de casa, novos prédios, né? Tem crescendo cada vez mais. Muito. E como o condomínio pode fazer para terceirizar o trabalho do síndico? Isso é confiável? Então, pessoal, para fazer a gestão de um condomínio, qualquer pessoa pode fazer a gestão do condomínio desde que seja aprovada em assembleia. Então, isso é super tranquilo. Ela pode ser uma pessoa, sim, terceirizada. Por que o terceirizado é até melhor? Porque o síndico profissional, em tese, ele deve ter já uma expertise nos assuntos condominiais. Porque muitas vezes o síndico não tem noção, ele tem mais de 140 obrigações dentro do condomínio. E muitas vezes ele não sabe das responsabilidades civis e criminais que ele carrega. Então, isso é muito importante. A responsabilidade de síndico, em alguns casos jurídicos que a gente vê por aí, ele pode tirar até o teu próprio imóvel, teu único imóvel. É um caso seríssimo que a gente sempre gosta de trazer. Então, terceirizar o síndico é uma excelente opção. Hoje, os moradores não querem mais se indispor com os vizinhos. Então, tem aquela parte da cobrança da cota condominial que ficou atrasada, tem aquele problema à meia-noite que tu bate lá na casa do síndico. Tu quer que o síndico arrume o portão à meia-noite? Não. O síndico não tem que saber arrumar o portão à meia-noite. O síndico tem que saber contratar uma empresa eficiente que faça esse serviço à meia-noite. Então, aí que está a importância de contratar um bom gestor e não um bom faz-tudo. E como manter essa boa relação com os vizinhos quando tem que cobrar multas, né? Multa por barulho, por som, pelo cachorro que está latindo, enfim, uma série de situações. É difícil tu manter a boa relação. Isso gera muito atrito dentro do condomínio. Em muitos casos a gente já viu aí casos de agressão. Hoje a gente fala-se também muito sobre a lei do stalking, né? Muitas vezes o síndico é perseguido, isso serve também para moradores, serve ao contrário, pessoal. Mas é uma ótima opção terceirizar o serviço, é sim confiável. É óbvio que, como em muitas outras funções e profissões, temos aventureiros, também temos alguns síndicos aventureiros, mas temos sim profissionais excelentes, extremamente qualificados para fazer a gestão do condomínio.
Então agora nós faremos um breve intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo e com a interação da nossa audiência. É bem rapidinho, fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais para enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aqui na tela. Temos conosco hoje a empreendedora Shirley Brits, que está falando sobre empreendedorismo nos condomínios. Shirley, quais as estratégias para ter um negócio bem sucedido dentro de um condomínio? Primeiramente, é não crescer o olho e pensar que o condomínio é rico por ser um condomínio. Ele não é, né? Então, sempre prestar um serviço claro, transparente, um preço justo, como eu acabei de citar. Isso vai fazer com que tu seja recontratado, com que tu seja indicado. Isso aí vai levar o teu negócio ao sucesso. Isso é imprescindível para que tu tenha um negócio de sucesso aí, uma excelente estratégia. Para os fornecedores, é muito importante também aquele círculo de relações que eu falei. Hoje a gente tem vários meios de divulgação, temos eventos presenciais, temos encontros com síndicos. Então, hoje eu vejo que o segmento condominial, João, eu vejo ele muito como relacionamento hoje. Né? Ele funciona muito no relacionamento, muito nas indicações, muito no boca a boca, como tu disseste antes. O marketing boca a boca é o que mais funciona nos condomínios. Então, é uma excelente estratégia tu prestar um bom trabalho. Se tiver algum problema com algum síndico, eu sempre digo, problemas sempre vão existir. O que diferencia um problema do outro é como você resolve após, né? Qual vai ser o teu pós ali naquela situação. É isso que importa, você deixar o cliente satisfeito para que isso continue girando. Também tem essa questão que os condomínios geram, conforme o porte dele, valores bem relevantes, né? Tipo, esses dias um condomínio fez uma reforma de fachada e foi lá 2 milhões de reais nesse serviço de reforma de fachada. Nossa. Tipo, 4, 5 torres ali, estão falando de um orçamento de 2 milhões. Então, é um mercado que cresce bastante, né? Claro que é um mercado também competitivo, também nesses valores maiores, mas é um mercado grande que movimenta valores bem expressivos, né? Digo que é um mercado em plena ascensão e com muito mercado para toda e qualquer empresa. Quando tu presta um bom serviço, tu sempre vai ter espaço no mercado. E com esse número todo de condomínios que a gente citou antes, que hoje tem não só aqui em Porto Alegre e região, mas no Brasil todo, é um mercado em crescimento, você vai poder aí, com certeza, ter um negócio de muito sucesso, tendo aí resiliência, entendendo que essa contratação ela é diferente, ela leva um tempo, tu tem que passar por uma aprovação, mas que vale muito a pena. E agora eu venho pedir a atenção para você aí de casa que está nos assistindo, que chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Telefone 8098 diz assim: a empresa empreendedora do condomínio tem direito de votar em assembleia? A pergunta é do Fábio Siqueira, de Cachoeirinha. Vamos lá, Fábio. Imagino que tu esteja falando de uma empresa que atua dentro do condomínio, seria ou um síndico profissional. Em qualquer uma das duas opções, não, nenhum empreendedor dentro do condomínio, a menos que seja proprietário de algum imóvel, ele vai ter direito a votar em uma assembleia. Mas a pessoa ela tem tanta relação, tanta proximidade com o condomínio que às vezes será que dá para votar também? Infelizmente não pode, e também os condomínios inadimplentes. Shirley, qual o perfil do empreendedor de condomínios? Se a gente podia destacar alguns
algumas qualidades, aspectos. Digamos assim, um aspecto do empreendedor de condomínio, ele é muito comunicativo, sempre. Ele é muito comunicativo e na maioria das vezes ele está sempre pronto para atender o serviço do condomínio. A gente sempre vê que nos condomínios acontecem muitos casos de não ter uma preventiva e aí temos uma emergencial. Então, é um aspecto do prestador de serviços para condomínio, ele está ali o mais disposto possível para atender o condomínio quanto antes. Esse tempo eu estava conversando com o hidráulico, né? E ele foi chamado às 4h30 da manhã de um domingo, que estourou a caixa d'água, estava inundando os apartamentos de cima e ele prontamente saiu de casa nesse horário, o telefone dele ficou sempre ligado para resolver esse problema. Certamente a relação de confiança com o síndico e com os condôminos desses condomínios é muito forte, né? Exato. Porque sabe quando precisar é uma pessoa que está disponível. Então isso tu comentou que essa disponibilidade é uma coisa importante, né? Muito bem, João. E é aí que se formam parcerias, como eu disse antes, não achar que o condomínio é rico e muitas vezes querer cobrar. Existe aquela coisa, né? Esse cliente eu vejo que pode pagar mais, eu vou cobrar mais, esse cliente pode pagar menos, eu vou cobrar menos. Isso não se deve se aplicar, até porque aí, nessa troca justa, se cria essa parceria. Quando o síndico precisar, ele vai chamar você primeiro. Também é importante salientar, fazer só um adendo sobre esse comentário que os condomínios procuram nunca fazer a preventiva e temos as emergenciais. É muito bom ter um fornecedor que te atenda na emergencial, mas hoje também inúmeras empresas trabalham com o preventivo. Isso é imprescindível para o condomínio, isso é muito mais barato para os condôminos. Continuando por aqui, então, com as perguntas que foram enviadas pelo nosso WhatsApp, me chamo Vanessa Fonseca, eu sou de São Leopoldo. Como administrar um condomínio de pequeno porte? Boa noite, Vanessa. Vamos lá. As responsabilidades civis e criminais do síndico num condomínio de pequeno, médio ou grande porte vão ser as mesmas. O que diferencia um condomínio pequeno, por exemplo, um condomínio pequeno e novo, ele vai ter diversas necessidades diferentes por ser um empreendimento novo. Já um condomínio pequeno e antigo, ele vai requerer manutenção. Então, as responsabilidades elas vão seguir sendo as mesmas. O trabalho vai ser um pouquinho diferente, né? A quantidade de trabalho, se for o teu caso uma síndica profissional, vai mudar aí, talvez o número de visitas, a necessidade do número de visitas, algo nesse gênero, mas a responsabilidade vai seguir a mesma. Certo, então. Continuando mais uma perguntinha que chegou do Gerson Mota, de Guaíba. Ele quer saber se existe restrição quanto a algum serviço ou negócio dentro de um condomínio. A princípio, não há restrição de serviços dentro do condomínio, como mini mercados e entre outros, mas qualquer serviço deve ser aprovado em assembleia para que seja efetuado. Salvo, por exemplo, se tiver um condomínio que tem salas, né? Existem alguns condomínios mais antigos que foram assim. Então, você não pode daí utilizá-lo para fins comerciais, porque vai ter aquele acesso de pessoas desconhecidas no condomínio. Aí vai depender da tua convenção, o que foi acordado internamente. Mas, a princípio, serviços como mini mercado, mini feiras itinerantes, pet shop, food trucks, isso aí vai ser bem tranquilo, mas vai precisar de uma autorização em assembleia. Bom. Então, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a Shirley pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, pessoal. Uma boa noite. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas aí dos síndicos e fico à disposição sempre. E eu agradeço a equipe técnica do programa e ao pessoal aí de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos segunda-feira ao vivo para mais um Papo Certo com o delegado de polícia, o Emerson Wendt, para falar sobre crimes digitais. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.